Vamos então agora demonstrar a fórmula e o motivo, na verdade, pelo qual a bissetriz entre o plano vertical e o plano inclinado é o local no qual se deve arremessar um projétil para maximizar o seu alcance. Tudo bem? O que a gente vai fazer para começar? Vamos desenhar a situação para ficar mais claro, né? Então, nós temos um objeto e nós estamos arremessando ele, tal que ele faça essa curva. E nós queremos que esse alcance aqui seja o máximo, tudo bem? Essa distância aqui, que eu vou chamar de distância O de origem, vamos colocar aqui um ponto P, qual que deve ser atingido, e o bizu é você fazer aqui na velocidade inicial, na direção da velocidade inicial, fazer um prolongamento, tudo bem? Nesse prolongamento que a gente faz, o que vai acontecer? Vamos traçar as verticais, as duas verticais, certo? Então, essa vertical aqui passando por O e essa vertical aqui passando por P. Tudo bem? O ponto de encontro deles lá em cima eu vou chamar de, sei lá, M. Tranquilo? O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos lançando um projétil com um ângulo alfa e vamos chamar esse outro ângulo aqui que nós não sabemos quanto que é. Esse ângulo que vai entre o plano vertical e essa linha OM, vamos chamar de beta. Tudo bem? Então aqui é alfa e aqui em cima esse ângulo aqui é beta, tá? Vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que aqui é beta, né? Então nós temos esse triângulo no qual aqui é beta, aqui é alfa, MP, OP. Primeira coisa que você nota é que esse MP, se nós colocássemos a bolinha, nós podemos decompor o movimento da bolinha enquanto ela está vindo do ponto A até o ponto P, tudo bem? Vamos dizer que esse evento está ocorrendo em um tempo T, o tempo que a bolinha levou para ir do ponto O até o P. Vocês concordam comigo que ocorreram dois movimentos diferentes? O primeiro movimento foi ela ir até a OM, como se fosse, e um segundo movimento é a queda dela de M até P. Tudo bem? Então essa composição de movimentos vai dar o mesmo resultado. Essa composição vetorial vai dar o resultado que é a parábola, a trajetória. O que nós temos de conclusão disso? Se a bolinha saiu com uma velocidade v0, nós temos que a distância OM é igual a v0 vezes o tempo. Só que nós também sabemos que a distância MP é igual a gt quadrado sobre 2. Afinal, é como se fosse o tempo que ela está caindo. Foi o mesmo tempo que ela levou para ir subindo, daqui até lá, concordam? Com essas duas relações, nós podemos fazer uma lei dos senos do triângulo OMP. Então, fazendo-se a lei dos senos, nós obtemos a seguinte relação. OP está para seno de beta, assim como MP está para seno de alfa, bem como OM está para seno de 180 menos alfa mais beta, que é alfa mais beta, né? Alfa mais beta, alfa mais beta. Então aqui é 180 menos alfa mais beta. Só que seno de 180 menos alfa mais beta é seno de alfa mais beta, certo? Seno de 180 menos alfa é seno de alfa. Logo, nós temos que aqui é seno de alfa mais beta. Agora nós podemos substituir os valores que nós obtivemos antes, concordam? Então nós temos que OP está para seno de beta, bem como MP, que é gt quadrado sobre 2, está para 2 seno aqui, bem como, no local do AM, V0t dividido por seno de alfa mais beta. Tranquilo? O que nós fazemos agora? Nós temos que conseguir primeiro eliminar essa variável tempo, porque ela não tem relevância nenhuma, né? Então, com essas duas equações daqui, trocar a cor para não ficar cansativo, com essas duas cores nós vamos eliminar o tempo. Porque fazendo-se uma equação simples com elas duas, né? O t corta aqui, corta o quadrado, você obtém o tempo, que é quanto? Fazendo-se as operações algébricas, 2v0 seno alfa dividido por g seno alfa mais beta, tá? E agora nós podemos concluir a operação, que é achar o OP. É o que nós queremos, né? O alcance. Porque achando-se o alcance, nós podemos tentar maximizá-lo. É isso que a gente quer fazer desde o começo, tudo bem? Nós estamos fazendo o que até agora? Achando o alcance através do movimento para que nós possamos maximizá-lo. Então, vamos isolar o AP aqui, fazendo o seno de beta multiplicar, passar multiplicando. E principalmente, né, substituindo esse valor no local do t.
Fazendo essas duas operações, nós chegamos na seguinte conclusão. OP é igual a 2 vezes zero ao quadrado, seno de alfa vezes seno de beta, dividido por G seno de alfa mais beta, tá? E aqui entra um pouco de matemática, seno ao quadrado de alfa mais beta. Aqui chega uma conclusão. Primeira conclusão, você quer maximizar esse termo. Então você tem que maximizar, como essa primeira parte é constante, você quer maximizar esses valores. Só que o seno ao quadrado de alfa mais beta é constante. Por quê? Porque alfa mais beta é esse valor daqui. Ele é constante, concordam? Ele é essa distância daqui entre essa distância daqui. Ou seja, o alfa mais beta não varia. O que pode variar é o alfa com o qual foi arremessado o projétil. Poderia ser arremessado aqui, por exemplo. Então o alfa mais beta é constante, esse termo é constante. Ou seja, nós vamos nos preocupar apenas com o que sobrou. Seno de alfa mais beta. Só que aqui entra uma relação muito importante que várias pessoas às vezes se esquecem. Que é uma relação matemática, tudo bem? Que é a seguinte. 2 seno alfa vezes seno beta é igual a cosseno de alfa menos beta menos cosseno, vou apagar essa linha, cosseno de alfa mais beta, tá? Essa relação é bem conhecida, só que ela não é trivial, não é normal você lembrar de usar ela nessa situação. Mas se você lembrasse, para você querer maximizar, é o nosso objetivo, né? Achar o máximo de seno de alfa vezes seno de beta, para que o nosso alcance seja máximo. Então nós queremos o quê? Maximizar essa função. Só que nós sabemos que alfa mais beta é constante, certo? Então isso aqui é uma constante. Ou seja, nós queremos maximizar cosseno de alfa menos beta. Mas qual que é o valor máximo de cosseno de alfa menos beta? É 1. Quando que ele vai ocorrer? Quando alfa menos beta for igual a 0 graus, for igual a 360 graus, né? Só que 360 graus é a mesma coisa que 0 graus na nossa situação. Ou seja, alfa menos beta é igual a 0. Alfa é igual a beta. E se alfa é igual a beta, qual que era o nosso desenho inicial? Um arremesso na qual nós temos que arremessar, na bissetriz. Nós temos que arremessar com o ângulo alfa. E esse ângulo alfa é igual a esse ângulo beta. Alfa, essa é a bissetriz. Ou seja, para você fazer o arremesso em um plano vertical, para você obter o alcance máximo, você tem que arremessar sempre na bissetriz com o plano vertical que deve ser traçado. Tranquilo, pessoal? Era essa dedução bem interessante. Eu recomendo que vocês tentem fazer essa questão de novo se não conseguiram compreender, porque é uma questão legal. Não só uma dedução bonita, mas uma questão legal.